Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo da série Minuto EBD. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e após a vinheta eu quero estar conversando contigo sobre alguns pontos relevantes da nossa lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre, que tem como título O Povo de Deus deve separar-se do mal. Então você aproveita e se inscreva no nosso canal se você é novo por aqui. Também, se puder, dar um like no nosso vídeo e acionar a sineta das notificações, porque tudo isso vai ser muito importante para que a plataforma entenda a relevância do nosso vídeo e possa, assim, difundi-lo e divulgá-lo para dezenas e milhares de pessoas. Então, chegamos na lição de número 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. Esta lição tem como tema central a separação do povo de Deus. Sempre foi uma preocupação da parte de Deus que o seu povo fosse separado do mal. A história do povo de Israel, por exemplo, ela é marcada por essa tentativa de Deus de separar o seu povo das nações pagãs, porque estas nações pagãs, elas praticavam o politeísmo, ou seja, elas adoravam a vários deuses. Desde a época de Adão, quando o homem pecou, foi expulso do paraíso e passou a dominar as terras, o povo começou a paulatinamente separar-se de Deus, a afastar-se de Deus e a endeusar pessoas, coisas, objetos, elementos da natureza. E assim, o politeísmo nasceu no meio do povo. Vários deuses eram adorados por todos. E Deus, por sua vez, ele sempre quis que o homem, o ser humano, a criatura humana, adorasse a ele só, como único e verdadeiro Deus. Em função disso, Deus, na sua presciência, ele planejou separar, eleger um povo, para que através deste povo ele pudesse ser adorado como único e verdadeiro Deus e assim ser difundido para toda a terra. Chegamos, por exemplo, em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama a Abraão, ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ali, em Abraão, Deus já estava começando a concretizar o seu plano de separar para si um povo especial, um povo zeloso, um povo exclusivo, que pudesse viver em santidade, que pudesse adorar a um único Deus e pudesse também divulgar, anunciar às nações os feitos do Senhor. Deus então separa Abraão. Anos mais tarde, 400 anos depois, o povo é levado para o Egito. 400 anos não, algumas gerações, na quarta geração de Abraão, o povo é levado para o Egito. E fica ali no Egito durante cerca de 400 a 430 anos. Quando da saída do povo, porque era profético que eles sairiam, quando da saída do povo, diz a Bíblia, que saiu junto com o povo uma mistura de gente. Eram egípcios miscigenados com israelitas, que foi justamente esta mistura que acabou por contaminar o povo de Deus com o pecado da murmuração e também da idolatria, e acabou que uma caminhada que seria de no máximo 40 dias a 2 meses, se transformou numa caminhada de 40 anos pelo deserto. Tudo isso por causa da mistura, por causa da idolatria, porque o povo servia a Deus, mas ao mesmo tempo também queria servir aos deuses pagãos. Anos se passaram, Moisés conduzindo o povo pelo deserto, Moisés morre e agora Deus levanta Josué para entrar com o povo na terra prometida. E mesmo Josué, após atravessar o Jordão, ele deu uma ordem: olha, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram vossos pais além do Jordão, ou ao Deus único e verdadeiro, porque eu já fiz a minha escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo estava sempre nessa dualidade, servindo a Deus e servindo também aos deuses pagãos.
Deus deu uma ordem através de Josué para que quando o povo entrasse na terra prometida, eliminasse todos os povos cananeus ali da circunvizinhança. E por que Deus resolvera esta questão? Porque Deus sabia que os povos cananeus, se ficassem misturados com o povo de Israel, iria contaminar o povo de Israel, iria chamá-los, induzi-los à idolatria. O povo, infelizmente, o povo de Deus, poupou alguns povos cananeus ali da circunvizinhança. E aconteceu exatamente isso. No livro de Juízes, a gente acompanhando a leitura, a gente vê que Israel servia a Deus, mas era subjugado pelos seus inimigos. E esses inimigos, que adoravam outros deuses, acabavam contaminando Israel com a idolatria e com o culto aos deuses pagãos. Israel, quando se sentia pressionado, clamava a Deus. Deus levantava um juiz, o juiz livrava Israel daqueles povos. Daqui a pouco, com o passar dos anos, o juiz morria e o povo voltava à prática da idolatria, e era assim neste erro cíclico. E esta subserviência acontecia por um único motivo: porque o povo servia a Deus, mas também queria servir aos deuses pagãos. Anos se passaram neste erro cíclico, até que, enfim, Deus enviou o cativeiro. Primeiro foi Israel, as 10 tribos de Israel foram levadas cativas por Sargão II, e neste cativeiro, Sargão II infestou a nação de Israel com povos pagãos, lá naquela região de Samaria principalmente. E o que aconteceu? Esses povos pagãos, com os costumes pagãos, com a idolatria pagã, acabou contaminando o povo de Deus que residia naquela localidade. Sargão II enviou um sacerdote israelita para ensinar para o povo a lei de Deus. Porém, o povo aprendia a lei de Deus, queria cumprir a lei de Deus, mas ao mesmo tempo queria também cumprir as leis pagãs. Servia a Deus e ao mesmo tempo queria servir aos deuses pagãos. E este povo então se miscigenou, se misturou não apenas em sua questão étnica, mas também na questão da adoração, na questão de servir a Deus com integridade. Inclusive, esta é a questão da santidade, ou da santificação, como queiram. Existem dois aspectos da santidade, da santificação: o aspecto positivo e o aspecto negativo. No aspecto positivo, nós servimos a Deus, nós obedecemos a Deus, nós nos achegamos para as coisas de Deus. Já no aspecto negativo, nós nos afastamos das coisas do mundo. O que acontece é que santidade verdadeira é se achegar para Deus e se separar do mundo. Mundanismo é se afastar das coisas de Deus e se aproximar das coisas do mundo. Já existem aqueles que vivem uma vida dupla, querem se aproximar das coisas de Deus, mas também querem se aproximar das coisas do mundo. Querem servir e adorar a Deus como único e verdadeiro Deus, mas também querem servir e adorar a deuses que não são deuses de verdade. Lá na carta de Apocalipse, para uma das igrejas, Deus foi bem enfático, o anjo do Senhor foi bem enfático ao dizer: olha, você é morno, e porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Antes você fora frio ou quente, porque se você fosse frio, você teria a chance de se aquecer. Se você fosse quente, você estaria me agradando. Mas você é morno, você não é frio e nem quente. Você nem serve a Deus com perfeição e nem serve ao diabo com perfeição. O seu coração está dividido, e Jesus falou que ninguém, absolutamente ninguém, pode servir a dois senhores. Esse foi o problema dos samaritanos. Aliás, na nossa lição, nós vamos ver que, primeiro, por ocasião da saída do povo do cativeiro babilônico, eu falei agora há pouco do cativeiro da Síria, mas cerca de 100 a 150 anos depois, o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Ficou em Babilônia durante 70 anos. E tanto o cativeiro assírio para Israel, quanto o cativeiro babilônico para os judeus, tinham um propósito de Deus. E esse propósito era extirpar a idolatria do meio do povo. Pois bem,
o povo volta do cativeiro babilônico. Porém, existia uma exigência da parte de Deus. E a exigência era que o povo miscigenado não voltaria para Jerusalém. Quem era o povo miscigenado? Era aquele povo que se aparentou com os babilônicos, se casou judeu com pessoas pagãs, com mulheres babilônicas, se casou judias com homens babilônicos, e daí nasceram filhos. Esses filhos miscigenados não teriam direito a regressar junto com o povo. Só na primeira triagem foram eliminados cerca de 652 pessoas que não estavam aptas a regressar junto com o povo, inclusive filhos de sacerdotes, dando-nos a entender que esses sacerdotes também, apesar de serem homens de Deus, acabaram também se miscigenando com o povo babilônico. E Deus, ele não aceita mistura. Esta é a tônica da nossa lição. É a mistura do povo de Deus com os povos pagãos, com os povos ímpios, porque é essa mistura que provoca a idolatria. É essa mistura que acaba seduzindo o povo de Deus a adorar a outros deuses. Por exemplo, se lembra que eu falei do cativeiro assírio, que os samaritanos acabaram se miscigenando? Quando o povo volta para a terra, quando o povo sai de Babilônia e volta para Jerusalém e arredores, o que acontece? Os samaritanos que lá estavam, eles praticamente dominavam, lideravam aquela região. Mas é bom lembrar que eles eram um povo miscigenado. Serviam a Deus, mas também servia aos deuses pagãos. Quando os judeus chegaram em Jerusalém, os samaritanos ficaram irritados, enciumados. Por quê? Porque o povo iria adorar a Deus de verdade, o povo iria adorar a Deus com o coração quebrantado, e isso iria tirar a hegemonia dos samaritanos. Eles então resolveram se unir ao povo judeu, porque se unindo ao povo judeu, eles então atrairiam para si novamente os olhares, a atenção de todos os povos daquela região. Eles tentaram ajudar na reconstrução do templo, eles tentaram ajudar na reconstrução dos muros, mas o povo de Deus, muito alerta, não permitiu que os samaritanos participassem desta obra, porque sabiam que a intenção deles era uma intenção totalmente desvirtuada dos propósitos. Se lembra daquelas palavras de Neemias, quando os samaritanos convidaram ou se convidaram para trabalhar, para que ele descesse? Olha, nós preparamos aqui um banquete, um churrasco, desce aí, vamos banquetear juntos, porque afinal de contas somos irmãos. Se lembra da resposta de Neemias? Não poderei descer, porque estou fazendo uma grande obra. Em todas as gerações, tanto Neemias, quanto Zorobabel, quanto Esdras, perceberam que o propósito, a intenção dos samaritanos era justamente desvirtuar o propósito sincero do povo de Deus em adorar a Deus. E por isso não aceitaram a participação dos samaritanos. O que os samaritanos fizeram então? Bem, eles não aceitam a nossa participação, então vamos nos infiltrar no meio deles. A Bíblia nos diz que os samaritanos começaram a se aparentar com os judeus. Mulheres samaritanas começaram a casar com judeus, homens samaritanos começaram a casar com as judias. Alguns caíram nesta armadilha, mas a maioria do povo ficou alerta para ver esta artimanha do diabo e não permitiu que isso acontecesse. Os samaritanos, enfurecidos porque não conseguiam uma brecha para penetrar definitivamente no meio do povo, o que eles fizeram? Se tornaram inimigos declarados do povo de Deus. Mandaram carta para o rei, incentivaram os governadores ao redor para que não ajudasse o povo judeu. Conclusão, infernizaram literalmente a vida do povo de Israel. E era justamente isso que sempre acontecia no meio do povo. Quando os povos pagãos queriam se infiltrar e Israel permitia, depois eles se voltavam de forma agressiva, de forma hostil contra o povo de Deus. Espiritualmente falando, não é diferente que acontece com a igreja de Jesus. Existem alguns versículos no Novo Testamento que nos diz que da mesma forma que Israel não deveria se misturar com povos pagãos,
Desta mesma maneira, a igreja não deve se misturar com o mundo, porque os costumes do mundo, as práticas do mundo não se afinam, não se compatibilizam com as práticas da vida cristã. É por isso que Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores. É por isso que Paulo falou que os filhos da luz não podem ter comunhão com os filhos das trevas. É por isso que Paulo falou lá em Romanos, aquelas palavras sobre o nosso sacrifício pessoal. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Já o apóstolo João, em sua epístola, disse assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Tanto João quanto Tiago, em sua epístola, concorda com isso, que o crente não deve se misturar com as coisas do mundo. O crente tem que viver em santidade. O crente não deve ser influenciado pelo mundo, muito pelo contrário. É o mundo que tem que ser influenciado pela vida cristã, porque nós somos o sal da terra. Então, ao longo desta lição, a tônica vai ser esta: a não contaminação do povo de Deus com as coisas do mundo, a não mistura do povo de Deus com os povos pagãos. No Antigo Testamento, os povos pagãos. No Novo Testamento, a mistura da igreja com o mundo e a vida de santidade. É o que Deus sempre exigiu de cada um de nós. Então, professor, professora, dê uma boa aula neste domingo, incentive os seus alunos a viver uma vida cristã digna, uma vida cristã de integridade, sem a mistura do mundo, porque Deus odeia, Deus abomina a mistura. Jesus, uma certa vez, falou sobre o fermento dos fariseus, dizendo que é um tipo de mistura muito danosa à obra do Senhor nosso Deus. A má doutrina, a doutrina demoníaca, aos costumes demoníacos, a prática de vida que não condiz com a vida cristã. Deus nos abençoe, tenha uma boa aula e fique atento aos nossos vídeos, porque ao longo da semana lançaremos outros vídeos em relação às próximas lições. Muito obrigado, e só lembrando de novo, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, dê um like neste vídeo se você gostou e ative as notificações para que você possa, sempre que surgir um vídeo novo, receber as nossas notificações e os nossos novos vídeos. Muito obrigado, pastor Roque Ribeiro, vosso conservo.